Canal da Bispa Fê no YouTube é o Fernanda Hernandes. Vai lá, se inscreva, tem conteúdo novo toda semana e também tem todas as melhores notícias do dia para você rever. Nós vamos direto para a Bahia agora, para Ilhéus. Naquela região, não sei se você se lembra, eu falei para você no começo do programa, no mês de dezembro, no final do mês de dezembro, houve uma enchente terrível, chuvas muito fortes atingiram aquela região, você está vendo imagens aí. E no começo do mês de janeiro, nós conversamos com alguns moradores de lá, porque foi uma destruição terrível, mais de 500 casas só naquela região, Itabuna e Ilhéus. Mais de 500 casas destruídas, 27 pessoas morreram. E as pessoas estavam sem ter até o que comer. Houve uma grande comoção no Brasil inteiro, muitas pessoas ajudaram. E naquele período, nós conversamos principalmente com as pessoas que tinham perdido as casas por conta destas enchentes e a situação estava muito precária. Daí eu decidi conversar com eles de novo hoje, porque nós queremos saber como é que as coisas estão. Você já parou para pensar que vai acontecendo uma desgraça atrás da outra e nós vamos nos esquecendo daquilo que passou? E com isso nós não cobramos as autoridades, nós não perguntamos para ninguém se as pessoas continuam precisando de ajuda. E a Ana está na linha para conversar com a gente, porque, Ana, eu quero saber exatamente o que vocês estão vivendo agora. O período em que nós conversamos com vocês, no começo do mês de janeiro, já faz 7 meses, era um tempo assim bastante difícil, a gente sofreu junto com vocês, vendo pessoas ali tentando resgatar algumas coisas, poucas coisas que sobraram nas casas, gente que saiu com a roupa do corpo, e já se passaram 7 meses. Ana, alguma coisa foi feita para mudar a situação desse povo? Boa tarde, querida. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, pessoal. Então, foram 7 meses, duros 7 meses, né? Mas houve realmente um efetivo, tá? Ajuda do poder municipal, o município, com a limpeza, com a retirada do que nós colocávamos nas portas. Porque, Sim. Por exemplo, na minha casa, nós perdemos tudo. E aí a gente precisava. Então, assim, o município entrou com a limpeza, quem tinha FGTS conseguiu fazer o saque, conseguimos receber material de limpeza para limpeza, recebemos também, foi destinado uma quantia, né, de R$3.000 para as famílias atingidas, você tinha que levar esse documento. Então, assim, todo mundo que foi atingido foi contemplado com esse valor, que era para comprar ou material de construção, porque teve gente que realmente perdeu as casas. Nós mostramos aqui as imagens, né, Ana? E foi uma situação assim que a gente se comove demais, porque, como você falou, vocês perderam tudo e são 500 famílias, é gente pra caramba, né, sem casa. Muito. Teve gente, por exemplo, eu perdi os móveis, né? Eu perdi os bens físicos, mas teve gente que perdeu as casas mesmo, a estrutura. Teve estrutura que não sobrou nada, apenas a base ali e não sobrou nada. O pessoal ribeirinho ali próximo, Burundanga, Bananeira, que ficam ali próximos à antiga pista do aeroporto, esse pessoal tiveram suas casas submersas e realmente levadas pela enchente. Alguns lugares foram atingidos, mas foram atingidos pela água e os bens materiais que se foram, né? E tiveram também alguns óbitos, até mesmo por conta de negligência, só que foi, Fernanda, assim, um momento muito crucial. Eu acho que a nossa comunidade, ela não é mais. Eu acreditei que com a pandemia, né, o ser humano fosse ficar um pouco melhor, mas eu acho que foi a enchente que mostrou pra gente um pouco mais essa solidariedade. Quem tinha como abrigar, abrigou, e ao longo desses 7 meses a gente está vendo ainda as pessoas correndo atrás, as igrejas, o município. Então, porque ainda não deu tempo de reconstruir tudo, né, Ana? Ainda não. Tem coisas que, por exemplo, eu perdi os bens materiais, como eu falei, tem coisas que a gente ainda está, né, comprando. Você vai comprando devagar, né? Porque a casa você tem que fazer tudo de novo, né, Ana? Então, como é que vocês fizeram? Vocês receberam o pessoal recebeu esse dinheiro. A gente sabe que esse dinheiro não é suficiente para você comprar todo o material para reconstruir, né? Então, por isso que você fala dessa solidariedade. Mas daí está sendo feito, a maioria das casas já foi reconstruída e está sendo feito um mutirão. Como vocês estão fazendo essa reconstrução? Porque eu acho que a princípio isso é o mais importante, né? Para que as pessoas tenham onde ficar, né? Isso, a prefeitura cedeu um espaço, né, onde essas pessoas pudessem estar alojadas, onde elas podiam ficar seguras com alimentação e com tudo. Então, essas casas elas foram reconstruídas.
Tiveram casas, Fernanda, que não têm condições de reconstruir no mesmo local. Por quê? O rio, ele demorou 40 anos. Nós tivemos essa última enchente, que foi em 1967. Então, demorou 40 e tantos anos. E quem acredita que essa enchente vai demorar 40 ou um ano para retornar? Não dá para saber de jeito nenhum, porque os intervalos estão cada vez menores, né? Entendeu? Então, a gente não tem essa noção. Então, a Prefeitura, a Defesa Civil, algumas áreas realmente foram descartadas para construção. E aí, o município, né, o estado, eles estão vendo um lugar onde possam reconstruir realmente, onde possa alojar essas famílias. Definitivamente, né, Ana? Isso. E na parte ribeirinha realmente não tem como. Porque, assim, o rio, dessa vez, Fernanda, ele encheu de uma forma catastrófica, né? Foi uma enchente que tomou alguns bairros. Por exemplo, o bairro que eu moro não dava para ser tomado. Mas por ter um canal, que é ali o Campo Formoso, o UBS 4, ele foi tomado. Mas o pessoal que está ali próximo ao rio, volta e meia o nosso rio enche. Eu queria te perguntar isso, porque continuou, o Nordeste foi alvo de muitas chuvas ao longo desse ano, né, Ana? Vocês devem ter enfrentado outras enchentes também aí já, né? Já, aqui no Nordeste várias. Nós começamos, na verdade, esse ciclo de enchentes em novembro do ano passado. Começou, né, veio de lá de Teixeira de Freitas, Itamaraju, que a gente viu todo o extremo sul da Bahia. E aí foi subindo e depois foi subindo e foi todo esse desastre que a gente viu. Então, assim, enchente, Fernanda, foi a primeira vez, né, desde a enchente de 67, que foi em 2021. Mas cheia do rio nós sempre temos. Então, essa comunidade ribeirinha sofre muito. Então, por isso que essas áreas, né, estão demorando um pouco mais para serem reconstruídas. Tem imagens, eu não consegui para enviar, e fica justamente no caminho de casa. Se a gente tirar, só tem a parte de barro e os locais onde ficavam as casas, mas não tem condição de reconstrução. Mas você mandou umas fotos pra gente que eu vou pedir para colocar no ar pra gente poder olhar, porque eu acho, olha só, nem se compara com o que eu vi da outra vez. Meu Deus do céu. Que alegria, Ana. Essa foto eu tirei Ana. Em janeiro. Essa foto eu tirei em janeiro e assim, a devastação, aí mostra a devastação realmente do rio. Sabe, o rio, ele alargou muito a rua. Isso aí, ó, era tudo verde. Era a tudo gente muito vendo bonito. aqui, tá uma imagem tão bonita que eu achei que fosse de agora, você acredita? Porque a gente não conhece, você vê o céu azul, dá a impressão de que tá tudo certo. Mas aí lá foi a destruição. E essa é a reconstrução? Aqui já é Ilhéus, já é a ponte em Ilhéus, a ponte nova. E essa ponte tem mais ou menos um mês que eu tirei essa foto. Né, já dá para ver que foi reconstruída o mar um pouco mesmo. Mais azul. Isso. Essa ponte, na verdade, ela foi feita, porque só tinha uma ponte na Zona Sul. Então, essa ponte que ela foi feita, só que esse mar aí, ele ficou todo marrom e cheio de baronesas. Ele ficou muito marrom em janeiro. Então, há um mês atrás, quando eu tirei, justamente, nós tivemos algumas matérias em janeiro, né? Eu estava atuando no GAP, que era o grupo de apoio, justamente porque os caranguejos foram tirados de onde eles estavam e jogados aí nessa praia por conta das enchentes. E aí você já vê uma maré, né, um mar azul, uma maré mais branda. Então as coisas vão voltando à normalidade. E esse pessoal, o que é essa foto que está mostrando agora, Ana? Aí foi o pessoal que foi atingido e estava em locais seguros, né? Propostos pelo... Aí o pessoal do GAP foi feito assim um trabalho exemplar de arrecadação de alimentos, distribuição. Eles compraram barcos, eles compraram botes, eles entraram realmente nas áreas de risco para estar levando. Porque, Fernanda, aí, ó, tá vendo? Isso aí foi o bairro de Sambaituba, em Ilhéus. No bairro de Sambaituba, o que é que aconteceu? Muita gente não quis deixar as suas casas, eles ficavam em cima do telhado das casas. Meu Deus porque do tinha céu. gente saqueando. Gente, como é que tem coragem de fazer um negócio desse, né, Ana? Acredite, eles estavam saqueando os transportes que estavam levando os alimentos, eles saqueavam as casas, então os moradores não queriam sair, tá vendo? O pessoal ficou dentro de casa, em cima de telhado, e aí nós fizemos todo esse trabalho, na época, eu fiz todo esse trabalho junto com o GAP na assessoria, justamente para a gente levar para essa população alimento, água,
roupas, porque tinha muita gente sem roupa. E a gente vê a solidariedade mesmo, né, Ana? A gente fez uma arrecadação muito grande também na igreja para mandar alimentos e materiais de limpeza e roupas para essa região. E a gente viu o empenho das pessoas também quando chegaram os caminhões aí, a gente chegou a mostrar também o empenho das pessoas mesmo para ajudar, porque se você não fizer esse trabalho conjunto, se a população não fizer, também a prefeitura não dá conta de fazer tudo, né? Porque é uma tragédia muito grande, né, Ana? Olha, é tão grande que, para você ter noção, quando eu cheguei, nós estávamos em casa no dia 25, quando a Defesa Civil pediu que a gente se retirasse, porque ia entrar água. Sei. Eu saí dia 25, 26 eu voltei, vi os danos, a água estava batendo acima do peito, não tinha muito o que se fazer. Meu Deus do céu. Eu recolhi, né? Eu já tinha saído de casa com o marido e os filhos, estávamos seguros, tínhamos onde ficar. Então, no dia 27, eu fui para Ilhéus para trabalhar no GAP, porque tinha gente que estava perdendo vida. Então, a solidariedade, ela começou a partir mesmo das pessoas. Nós precisávamos nos unir, né? Nós precisávamos recomeçar de alguma forma, e o recomeço ele está acontecendo assim. E não tem como a gente parar ainda, porque ainda falta muita gente, tá, Ainda Fernanda? tem muita coisa para ser feita, né, Ana? Muita coisa. Mas eu fico feliz, coisa. Ana, sabe? Eu pedi para falar com vocês justamente por isso. Eu fico feliz de saber que vocês estão conseguindo e que vocês estão, aliás, parabéns à prefeitura que está fazendo o trabalho dela. Mas a gente vê hoje tão pouca gente fazendo que quando se faz o próprio trabalho, que é a obrigação que a gente elege para isso, a gente fica feliz. E eu estou muito feliz de falar com você hoje. E antes de encerrar, eu queria te perguntar uma coisa. Não sei se você conhece ela, porque da outra vez não foi você que falou comigo. Mas tinha uma mulher que eu entrevistei, uma senhora, que ela foi soterrada e que daí ela foi tirada pelos vizinhos. O nome dela era Solange. E tem até a imagem dela aí. Você se lembra dessa história? Ela foi soterrada. Lembro, ela tá bem? Então, eu não consigo te dar essa informação. Eu realmente não sei, assim, né? Depois descobre, Ana, e me conta. Pronto, pode deixar que eu vou descobrir e mando para vocês. Tá, porque eu sei que ela estava bem de saúde, mas ela também tinha perdido tudo. Mas ela sofreu muito machucados por causa desse episódio, então eu queria saber se ela está bem. Mas fico muito feliz com todas as novidades, Ana. E continuem contando pra gente aqui. E o que vocês precisarem, estou aqui à disposição para tudo. E sempre torcendo e orando por vocês para que dê tudo certo e para que a chuva não venha com tanta força mais. A gente agradece. Realmente é um tempo de recomeçar. É verdade. Um beijo, minha querida. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Obrigada, uma alegria querida. ter você aqui com a gente. Manda um beijo para todo mundo aí do GAP que trabalhou tanto e tem trabalhado ainda. Mando sim, pode deixar. Obrigada, minha querida. Ah, que notícia boa, hein? Sabe o que acontece? Porque você tem que ter objetivos na sua vida. Esse povo, embora tenha perdido tudo, eles decidiram continuar. Quando você decide continuar caminhando, as portas vão se abrindo para que as coisas aconteçam. Muitas vezes as coisas não acontecem nem na hora que você imagina e nem da maneira como você planeja. Mas isso não significa que não vai acontecer. Só não vai acontecer se você não aproveitar as oportunidades ou se você não criar novas oportunidades. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Porque se você tivesse só 1% de chance, será que você continuaria? Será que para você o não acaba sendo muito mais forte que o sim? Porque se o não for mais forte, você não vai chegar a lugar algum. E é sobre isso que eu vou falar com o Paulo. O Paulo está aqui comigo hoje. Paulo, é uma honra ter você aqui. Boa Porque tarde. o Paulo é um exemplo de vida, um exemplo de superação, de determinação e mais do que isso, de coragem de enfrentar todos os nãos, que é o mais difícil, né, Paulo? Porque a gente percebe hoje que as pessoas não têm mais o ânimo que tinham para continuar lutando quando tem objetivo. Você percebe isso? É verdade. Parece que desistir é mais fácil, né? É o caminho mais fácil. As dificuldades vão aparecendo e as pessoas vão abandonando os seus sonhos, os seus objetivos. Eu percebo muito isso, é muito difícil continuar. Quando é que você começou a sonhar? 5 anos de idade. O que aconteceu? Eu tive uma visão, algo assim, inexplicável, que eu me vi vivendo algo incrível. Me vi como adulto vivendo uma situação, um momento assim que me perseguiu pro resto da minha vida. Mas não era algo aquilo. claro, o lugar que você estava ou o que você estava fazendo? Não era. Era só como se você estivesse no meio de muita gente? Eu estava no meio de um lugar com muita gente me aplaudindo, assim, era uma coisa um pouco
abstrata, assim, Como pouco... se estivesse fazendo sucesso. Exato, como se eu tivesse, assim, alcançado o sucesso. Como é que você foi atrás de um sonho que você não sabia qual era? Eu entendi, no momento que eu tive essa visão, aos 5 anos de idade, eu entendi que estava ligado ao esporte de alguma forma. E aí eu comecei a criar as minhas estratégias como criança, de que eu tinha que participar de todos os esportes. Fui pro futebol, fui pro vôlei, fui para atletismo, fui para todos os esportes. E eu tinha um problema que eu não era talentoso. Eu não era bom no esporte. Nenhum? Você tentou um monte de coisa e Eu tentei, nada rolava, era muito Paulo? difícil no esporte. Eu passava assim por situações, sofri bastante Mesmo como pequenininho criança. assim, Paulo? Porque eu não era bom. E você sabe que você não é. Os treinadores deixam você por último. Você vai percebendo. Você vai percebendo que você não é o cara que você se tornou, que a gente está mostrando Exato. fotos do depois. Mas até chegar aí foi uma caminhada. Foi demais. E Muita gente falou pra você que era melhor mudar de ideia, que isso não ia rolar? Falaram. Eu até comentei outro dia com a minha esposa, eu tive mais de 100 pessoas apontando o dedo na minha cara e falando: pare, é impossível, não faça. Mas isso desde pequeno? Desde pequeno. Eu tinha para eu realizar essa visão, eu tinha uma ideia como criança que eu tinha que me tornar atleta para poder entrar nesse campo, nesse lugar, ter essa arquibancada. Então eu entendia que era no esporte. Então o meu sonho, para ser realizado, tinha que virar primeiro um atleta profissional. Você tinha que primeiro saber jogar ou fazer alguma coisa. Algum esporte, eu tinha que estar em algum esporte. A gente está vendo as imagens aí, essas imagens são de você jogando? Já são em torneios profissionais. Certo. E daí, quando é que você descobriu que poderia ser o tênis? Vamos dizer assim, quando é que você descobriu que o tênis poderia ser menos pior? Quando eu tentei, era Porque o... se você não era talentoso, exato, então tu tentar alguma coisa que seja era o menos pior mesmo, porque tudo era difícil. Mas eu percebi que todos os esportes que eu buscava eram coletivos. E tirando o atletismo, que eu fui, que era individual, eu era muito pequenininho, eu tentei salto em altura, não alcançava. Então eu via que não era ali também. Então eu percebi, aos 14 anos, eu descobri o tênis, o que já era muito tarde para conseguir entrar no esporte. Tênis se entra com 5 anos para se tornar um profissional. Você já tinha 14? Eu já tinha 14. E eu, assim, frustrado e entendendo que ia ser difícil viver aquele momento, aquela visão, realizar aquele sonho, eu não ia conseguir ser profissional. Eu vi no tênis uma oportunidade que eu buscava há muitos anos, desde os 5 anos, né? Eu vi no tênis que era individual, que eu podia treinar mais, que eu podia treinar depois do horário, que eu poderia me esforçar mais. Você ia depender de que não mais dependia ninguém. De outras pessoas. Então Certo. eu falei, esse é um esporte que eu posso dar um jeito de conseguir me tornar bom ou, de alguma forma, me tornar profissional. E começou a dar certo? Deu certo no início, comecei a ir bem, numa evolução rápida, porém, como eu comecei muito tarde, eu estava lá 6 meses tentando jogar na equipe competitiva. Para tênis isso é impossível. Quase impossível. E eu ia conseguindo através de estratégia. O tempo inteiro foi estratégia, porque eu não era bom. Então eu ficava insistindo, eu criava planos, isso desde muito cedo. E dessa forma eu consegui entrar no tênis e começar a jogar torneios, mesmo que eu não tinha resultado nenhum. Eu perdia na primeira rodada em todos os torneios, mas eu insistia muito. E eu falava, uma hora vai dar certo, uma hora eu vou conseguir. Por isso que esse 1%, ele me perseguiu por tanto tempo. Que é o nome, eu falei essa frase para você, porque é o nome do livro que o Paulo escreveu, que já está prestes a ser lançado. E eu acho que vai ser o nome também do longa-metragem. Imagino que eles vão manter. Agora, só quero fazer uma parte aqui, não dá para contar a história inteira, mas para você entender, quando a coisa começou a caminhar, o Paulo sofreu um acidente, quer dizer, voltou a estaca zero. Né? Eu joguei dos 14 até os 18. Eu era um juvenil bem mediano, não jogava tantos torneios. Então, o ser profissional, o meu treinador falou um dia, se você for profissional, ele vai acontecer com 30 anos para cima. Isso aos 16 anos. Mas porque ele achou que você fosse treinar há 10 anos. Porque ele achou que eu nunca ia conseguir, porque ele falou que era impossível. Então, se eu fosse, seria aos 30 anos. E se acontecesse, muitos milagres no meio do caminho, querendo mostrar que era impossível. E aos 18 anos eu sofri um acidente muito feio de moto, a 130 por hora, sem capacete, voei por cima de 2 postes. Quase morreu mesmo, né? Caí de cabeça no chão, assim, me arrebentei e tive que parar de jogar. Então foi um momento muito duro. Quanto tempo você ficou sem jogar, Paulo? Foram dos 18 aos 29. Quase assim, 11 anos. Me afundei, minha vida não fazia sentido, eu entrei... Você desanimou?
eu entrei em depressão, foi muito difícil. Ganhou peso. Ganhei 40 quilos. Quer dizer, daí, se não tinha perspectiva antes, daí já era, né? Aí acabou. Paulo, daí eu sempre falo, existe uma luz que acende e que faz com que você... Eu até comentava hoje de manhã isso com uma pessoa. Eu enxergo assim, você tem duas alternativas. Ou você abre o buraco, enfia a cabeça ali você fica até a morte chegar. Sim. Ou você, de alguma forma, levanta, sacode e vai. Que foi o que você fez. Mas desses 11 anos, o que deu? Qual foi essa luz que falou, não, peraí que eu vou atrás desse mesmo sonho de 5 anos atrás e vou conseguir? Eu passei 11 anos bebendo muito, eu entrei em depressão, eu simplesmente parei de viver. Eu tinha dinheiro, eu trabalhava, eu tinha empresa, mas eu era assim, totalmente infeliz, porque eu não vivia aquilo que eu nasci para viver. Você sabia que era para você, né? E eu comecei a beber demais, e aí eu comecei a passar por cenas lamentáveis, assim, por situações muito difíceis. E eu comecei a me afundar tanto que chegou assim, eu tomei um dia, exagerei na bebida. E nesse dia que eu realmente fui ao auge do fundo do poço, nesse dia eu passei muito mal, 2, 3 dias depois. E a partir desse dia eu resolvi que eu não queria mais viver aquela vida, que eu queria viver o que eu nasci para viver, por mais que parecesse impossível naquele momento, 40 quilos acima do peso, 11 anos sem pegar uma raquete de tênis, sendo que eu já não era bom quando eu treinava, e aí sem uma condição financeira que já não estava boa, porque eu fui me estragando durante esse tempo, financeiramente também, então aquilo se tornou impossível. Mais do que já era, né? Mais do que já era lá atrás, onde todo mundo falava que era impossível. Daí e aí, o povo resolveu te internar, né, Paulo? Queriam, você conta isso pra alguém, eles chegaram a querer realmente me internar. Eu cheguei nesse ponto, nesse dia, eu falei, chega, eu quero minha vida de volta, eu quero meu sonho de volta e eu vou realizar essa visão, esse sonho e eu vou até o fim agora. Eu larguei emprego, larguei tudo e entrei de cabeça. E voltou a treinar mesmo. Voltei a treinar, emagreci quase 40 quilos em 4 meses. E conseguiu o impossível porque, na verdade, a gente sabe das dificuldades, já tinha essa previsão de dificuldade depois dos 30 anos e, na verdade, o Paulo recomeçou. Por que essa história chegou até aqui? Por que esse livro está sendo feito? Porque você precisa entender que você não pode desistir. E a gente só consegue entender isso através do exemplo dos outros. Sim. Que, com certeza, ao longo da tua vida, você também viu gente que através da força de vontade, conseguiu. Exato. Você ficou entre os 700 melhores do mundo. Eu fiquei entre os 700 melhores do mundo. Foi um feito para mim, porque 700, num momento que você tem 2.000, 1.800 tenistas no mundo, no ranking mundial, e eu estar entre os 700 do mundo inteiro... para mim aquilo, depois de tudo isso, era algo praticamente... É o primeiro lugar no ranking. Para mim aquilo era a coisa mais absurda, assim, o maior lugar que eu poderia ter chegado na minha vida, que eu, assim, fiquei uma felicidade muito grande, porque eu vi grandes talentos, grandes promessas, com dinheiro, com estrutura, com equipes. Eu não tinha treinador, não tinha preparador físico, não tinha nada. Todo mundo viajava de avião, viajava de ônibus, 16 horas de viagem, 18 horas de viagem, dormia no chão, passava fome, para viver algo que eu não poderia estar lá. Então, eu tomei a decisão de que eu ia até o fim e eu fui. E quando eu cheguei a 700 do mundo, eu entendi o quanto valeu a pena ter tomado aquela decisão de viver aquilo, porque foi muito difícil. E você viu concretizada aquela visão, né, Paulo? E eu vi aquela visão concretizada no meu último jogo como profissional, no meu último torneio, no último momento, quando eu realmente não tinha mais como continuar, eu vivi a minha visão e percebi que pessoas às vezes têm grandes oportunidades e não aproveitam, mas dá para voltar, dá para você recuperar a tua vida, não importa quanto tempo passou, não importa que momento você vive hoje. Você pode estar eu estava no pior momento da minha vida e eu tomei a decisão de que eu ia viver algo extraordinário. Então, eu acredito muito que é possível, que Deus age na vida da gente, que Deus traz a gente a partir do momento que a gente decide que a gente pode ser ajudado. Que a gente faz a nossa parte, né? Que a gente faz a nossa parte, que é tomar a decisão, que é aceitar a ajuda primeiro, né? É difícil você ser ajudado se você não quer. Você precisa primeiro entender que você precisa da ajuda, pedir ajuda
e se permitir ser ajudado, para que você possa voltar para a tua vida, porque a vida da gente é possível realizar qualquer coisa. O que eu realizei é praticamente impossível. Com certeza. Para qualquer pessoa que lê pessoa o livro, vai entender que não tem nossa, como. Coitado, tem que internar mesmo porque tá louco. Eu fui no pior esporte, no esporte mais difícil de todos. E mais de rico. Que é o tênis, que é o esporte de rico. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha treinador, eu não tinha nada, eu não tinha estrutura, eu não tinha a mínima condição de eu chegar onde eu cheguei. Olha, o livro não está aqui comigo porque o livro está sendo rodado ainda. Você viu a página, a capa já foi decidida, por isso que a gente mostrou para você. Daí o que eu quero falar para você, nesse livro, o Paulo está enveredando por um caminho que é muito legal, que é o de transmitir o conhecimento. Então, através desse livro, você vai conseguir também entender que existem possibilidades e se não existirem, você pode criá-las, independente da área que você atua. E é por isso que houve um interesse tão grande de uma das maiores produtoras do país, que é super bem conceituada, de passar esse livro para o cinema. E eu acho que isso é um grande caminho, porque a gente vê pessoas muito desmotivadas hoje. Exato. As histórias de pessoas vitoriosas, elas têm que estar ligadas à batalha e ao sofrimento, né, Paulo? Não adianta. Você não consegue vencer nada se você não lutar. É verdade. Então, você acredita que esse teu objetivo com o livro, o filme é uma coisa que você nem imaginava? Você vai alcançar mais gente do que você pensava, e isso vai fazer com que essa realização seja ainda maior do que aquilo que você tinha pedido para viver? É verdade. Eu percebi que quando a gente está no propósito da gente, as coisas vão por um caminho muito maior do que até a gente sonha. Eu me vi fazendo um livro onde por muitas vezes eu parei de escrever, eu saía escondido, chorava, porque era difícil viver. Tem que relembrar tudo. Era difícil viver aquilo e você fala, como que eu não desisti? Por que eu não desisti? Talvez eu tivesse que ter desistido, daí eu percebo que a coisa vai tomando uma proporção maior, eu falo, não, eu tive que, ainda bem que eu fui até o fim, que eu aguentei firme. E essa história, se tornar um filme, hoje, vamos falar assim, na nossa equipe, a gente tem o maior empresário do cinema brasileiro cuidando do filme, assumiu o filme. Eu tenho hoje a maior produtora do país, o maior roteirista do país, um dos mais famosos do país, onde a gente faz reuniões de 5, 6 horas. Eu até falei pro meu empresário, pro Denis, eu falei, é incrível a gente tá vivendo isso, um momento tão especial que a gente está vivendo. E sabendo que esse momento especial vai transformar a vida de muita gente. Vai mudar a vida de muita gente, porque está sendo criado de uma forma verídica, mas que mostra o quanto é possível a gente correr atrás dos sonhos da gente e o quanto a gente deve insistir em correr atrás, sabe? A gente não pode desistir em nenhum momento. E no mundo de tanta desesperança, é um alento, né? Você saber que tem pessoas... Saber que você tem essa possibilidade, né, Paulo? E dentro daquilo que vai ser feito no filme, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco. Ainda não tem nada esboçado, esse roteiro está começando a ser feito. Na verdade, a gente já tem um roteiro quase pronto. Olha, a primeira parte do roteiro já foi pronta, a gente já está fazendo a escaleta que cria que direciona como vai ser o filme, então a gente já está bem avançado em relação ao projeto, né? A gente já está bem avançado, as coisas estão acontecendo numa velocidade que o próprio roteirista falou, olha, não entendo, geralmente demora... 2 anos para você criar um material desse, a gente está em poucos meses, o material já está praticamente criado. Então ele falou, realmente eu não sei o que tem na tua história aí ele conhece a história, lógico, mas ele falou, eu não sei o que tem no seu propósito de luz aí que está iluminando esse projeto. Fazendo todo mundo acelerar sem saber por quê. Está tudo acelerado assim de uma forma incrível, realmente... Eu entendo que a gente está no caminho certo. Olha, vocês não sabem o que é uma produção de cinema, principalmente nesse país onde a captação de recursos é tão difícil. O Paulo tem um material lindo e captação de recursos significa o dinheiro mesmo, a captação de recursos é a maneira chique que eles usam para falar que precisa de dinheiro para fazer, para gravar, para escrever, para tudo. E é nessa fase que está. A gente tem umas ideias mostrando para você como é que tudo isso vai ser feito. E é muito legal porque você não tem ideia do que significa a gravação de um filme como esse, com tantos detalhes. Então, ao longo desse período, a gente vai mostrando um pouquinho para você na medida que a produtora permitir também. Exato. Mas, Paulo, eu quero que você saiba que a gente torce para que seja o mais rápido possível, porque as pessoas precisam ser motivadas. É o que a gente estava falando antes, a gente já conversou sobre isso. A gente vê um mundo desmotivado.
Verdade. Situações muito difíceis e as pessoas não conseguem mais enxergar perspectivas e realização de sonhos. Daí você acaba se conformando. Não é porque a pessoa não quer, é porque ela não consegue se ver realizando. Uma coisa que eu fiz em relação a isso que você está falando, que foi uma maneira que eu consegui continuar. Eu sempre me via, não no momento que eu estava, eu me via aonde eu queria. Então, se eu precisava de um patrocínio, eu consegui um patrocínio dos postos Ipiranga, nacional, uma coisa assim, monstruosa. Mas você já imaginava que tinha. Mas eu consegui, aos 16 anos, não sendo nem um atleta profissional, nada, mas eu pedi esse patrocínio como se eu fosse um profissional. Eu falava, é como se eu estivesse pedindo, vocês vão patrocinar um futuro jogador profissional, e eu me colocava, eu me apresentava como um jogador profissional. Eu me colocava. Eles então, acreditavam em você. Tudo o que eu consegui na minha vida foi porque eu me vi no momento que eu queria viver e não no momento que eu estava vivendo. Eu estava assim, uma dificuldade financeira muito grande, passando muita dificuldade, mas eu continuei imaginando aonde eu queria chegar. Então a minha visão estava sempre à frente, me motivando. Isso é uma coisa, porque a vida, ela traz... O foco no alvo, né, Paulo? Total. A vida, ela vai trazer uma série de problemas, dificuldades, coisas assim que vão desanimar a gente. E para desistir quando você está nessa situação é muito fácil. Se você não tiver aonde você quer estar, à tua frente, você acaba desistindo. E é uma pena, porque se eu não vivesse as coisas que eu insisti em viver, eu não teria uma história, eu não teria um filme que vai ser uma superprodução, vai ser assim, um grande filme do cinema brasileiro. Então, talvez até mundial, né? A gente tem essa perspectiva, vai ser algo muito grande mesmo. E eu vou viver algo assim que eu jamais imaginei viver, diante de um sonho que eu coloquei à minha frente. E mesmo a vida dando as rasteiras, as pessoas às vezes atrapalhando, nos incentivando a desistir, a gente é muito incentivado. A gente é mais incentivado a desistir do que a às vezes pelas pessoas que estão próximas a gente. É verdade. E aí fica mais fácil desistir. Porque um pai chega e fala, você nunca vai conseguir, aponta o dedo na sua cara, você tem que fazer outra coisa, nem pare de perder tempo. As pessoas, a maioria ali já para. Não, a gente tem que colocar o sonho à nossa frente e não importa o que a gente está vivendo, é deixar uma fotinho do sonho ali sempre à nossa frente, porque a gente vai chegar nele, vai viver ele. Olha, eu vou deixar o contato do Paulo por 2 motivos para você. Primeiro, por essa questão da captação de recursos, para você entender melhor, ele pode explicar. E segundo, porque ele está abrindo agenda para workshops. Então, você vai conversando com eles, você que tem empresas, você que precisa dessa motivação, você mesmo, se você precisa dessa motivação, você pode juntar, reunir pessoas, amigos, para poder ouvi-lo. Ele tem toda uma estratégia que é já para você entender que você pode aplicar independente da sua área. Isso é mais importante. Porque cada um tem o seu sonho. O seu sonho é numa área completamente diferente da dele, não importa. O teu foco tem que ser o mesmo, que é o na vitória. Né, Paulo? Exato. O contato está aí na tela para você. O Instagram, @PauloCamargoOficial. Tem o WhatsApp também, que no WhatsApp você tem mais informações, que é o 99737-2323. Você que nos assiste de fora de São Paulo, o código é 11, porque o Paulo está aqui em São Paulo. Paulo, conta comigo para tudo que você precisar. Obrigado, uma Fila. honra ter você aqui. Muito legal. Parabéns pela tua história. Obrigado, e eu tenho certeza viu? que ela vai inspirar muitas pessoas a realizarem também e alcançar os objetivos. Tenho certeza que sim. Tenho certeza absoluta. Quero saber todos os detalhes dessas filmagens. Tá ótimo. Ai, é pena que a gente não pode falar para vocês o ator que eles estão querendo. Ele não pode falar isso ainda. Não pode né? ainda. Acho que nem Ainda ele não. sabe ainda. Exato. Ainda não falaram com ele. Mas nós vamos te contar depois Mas também, já deram tá? uns spoilers de quem provavelmente vai ser. É grande. É. grande. E é um gato, hein? Nós vamos contar para você depois. Hein, Nilza? Você tem ideia de quem é o ator? O que você acha? Vamos começar com a palpiteira. A Nilza está aqui para fazer caldo verde, mas nós já vamos passar essa bola para ela. Tudo bem? Ni, quem você acha que pode ser um ator famoso, bonitão, para fazer... Olha que lindo, gente, esse prato. O Caio? Menina, é quase. Falaram do Caio, mas não é ele. Mas tá ali nessa turma aí, mais ou menos nessa faixa etária. Fala mais um. Pensa. Bonitão. E ele tem uma coisa em comum com o Caio, inclusive. Então, eu vejo os dois juntos, mas esqueci o nome do outro. Ele tem um cabelo enroladinho. Ele tem uma coisa bem em comum com o Caio. Ah, então. Tem o mesmo gosto por mulheres.
E o desgosto também, porque os dois largaram a mesma. Vamos lá. Ah, eu sei, então O é que ele nós vamos mesmo, mas fazer? eu esqueci o nome dele. Nós vamos fazer o caldo verde da Ni, que é diferente de todos que você já provou. Porque eu nunca vi abobrinha em caldo verde. Então é Isso, diferente. Você vai entender por quê. Vamos lá, minha Vamos amiga. lá? Só uma coisa que eu quero te falar. Os meninos estão te mostrando o pronto. Tá? Esse pronto, ele já tá apurado, ela já trouxe pronto. Daí eu pedi para ela trazer um semi. Por quê? Porque ele tem que chegar naquele ponto ali. Esse daqui tá quase. Mas nós vamos fazer o passo a passo de chegar, de começar para chegar nesse daqui para depois ficar pronto, tá? Então você vê que ele tá quase. Falta algumas coisinhas. Isso. E daí nós vamos fazer a primeira parte para chegar nele. Isso. Né, Nico? Por Isso onde nós mesmo. começamos? Fritar o bacon. Fritar o bacon. Isso. Que é um pouquinho mais demorado, né? Enquanto frita o bacon, nós vamos batendo as outras coisas. É isso, né, Ni? Isso. Certo. Vou fritar o bacon, depois a linguiça e depois a cebola. Tá? Certo. Vou pôr já a linguiça ali no ladinho, ó. E já vão fritando, né? Já frita junto. Isso, é que o bacon demora mais um pouquinho. Ni, que batata que você usa? Ah, batata normal mesmo. Tá. Tá bem cozida ou você deixa mais ou menos? Não, eu cozinho bem. Tá bem cozidinha, olha. Tá? Tá. Pra poder ficar mais fácil, porque ela vai pro liquidificador, né? Que você Isso, falou. vai no liquidificador e eu cozinho também uma abobrinha. Qual a razão da abobrinha nessa porque história? eu acho que deixa mais verdinha um pouquinho. Então é por Entendeu? isso. Porque a abobrinha não tem muito sabor, então não vai alterar. Não vai alterar em nada. É só pela cor. Isso, só a cor. E acho que ajuda também a engrossar um pouquinho, né? Então, eu coloco a abobrinha aqui junto também, tá? Então, aqui no liquidificador. Sabe o que eu tô pensando? É que o Paulo já saiu daqui, mas você sabe que eu acho que o Caio Castro combinava mais, porque o Caio Castro é mais baixo, o Cauã é mais altão, o Paulo é um pouco mais baixo. Isso, Cauã é o nome do outro. É. Eu esqueci. Já pensou? Você, gente, é que não dá pra contar todos os detalhes da história do Paulo. Não mas pode, você sabe, né? cada um tem a sua história difícil de vida. Muito. O que você faz com essa história é que muda, né, Ni? É lógico. Porque você não pode desistir, igual você mesmo, né? Ninguém Né? fala, vai cozinhar pra quê? Isso. Tem tanta coisa. Vai fazer a faculdade agora pra quê? Não tem necessidade, né? Depois de velha, o povo Pois fala assim. vai fazer Como se pra tivesse quê? idade pra você adquirir conhecimento, né? Você precisa mesmo fazer a faculdade? Pra quê, né? É verdade, a Nilza se formou ano passado. Isso. Não é? No meio da pandemia. É verdade. Não vou falar quantos anos você tinha, mas é mais de 50, tá? Não é? É verdade. Mais de 50 anos ela foi fazer faculdade, gente. O povo achava que ela tava ficando doida. imagina. Não fizeram igual o Paulo, que o Paulo, eles fizeram todos os papéis pra internar Nossa, mesmo. Que acharam que ele tinha pirado geral. Não, Bebeu eu não demais, ficou louco. Eu não chegou nisso, não. Vamos lá, Ni. Aqui tá fritando, tá? Tá. Quer que eu vá Agora- mexendo aí enquanto você bate? Não, agora aqui, Keila, eu já fiz. Aqui pode deixar fritando, porque aí deixa ele paradinho. Ai, acho que que cheiro bom. vai mais rápido. O cheiro do bacon. É calabresa que você usa, né, Ni? Calabresa defumada. Aqui, Keila, eu já fiz em 1 litro de água, que eu até deixei o caldinho aqui, mas eu não vou fazer porque eu já trouxe pronto, Tá. para não perder Você pôs tempo. a água no caldo de carne. Eu já- De legumes. Eu já cozinhei aqui a batata com a água e o caldinho de legumes. Ah, tá. Caldo tá? de legumes. Aí eu certo. tirei, né? E agora eu vou colocar aqui no liquidificador para bater junto. Esse é o caldinho Da do batata, cozimento. que Tá. eu cozinhei junto, tá bom? Certo. Aí aqui a gente vai bater então. Esse prato é um prato muito simples, mas o passo a passo é legal você prestar atenção para poder ter a mesma consistência, porque o caldo verde ele não é uma sopinha rala. Não. Ele é mais consistente mesmo. É. E daí para isso é que você tem que bater direitinho, deixar o tempo apurando. Quer dizer, ele é um prato demorado, né, Ni? Para ele ficar prontinho mesmo, dá o quê? Umas 2 horas, né? Até apurar e tudo. Não, Keila, é rápido. Porque a batata, olha, já tá pronta. É só você agora deixar ele pegar esse sabor aqui do... Porque não tem muito o que engrossar aqui, entendeu? Olha, ó, não tem muito, olha. Não tem, que já sai Já grossinho. sai grossinho. Então, é só pra realmente pegar o sabor agora dos outros ingredientes. Ô, gente, falei tanto do Caio Castro. Deixa eu mandar um beijo pro Caio Castro, professor mais gato que eu já tive, que eu fiz o curso com ele. A gente ama esse menino. Olha a fotinho dele! Olha lá. Ô, menino bonito, viu? Ah, é lindo esse menino. Não, e o curso nossa. dele é tão bom. Um beijinho, É. viu, Caio?
Depois a gente faz essas coisas, depois manda pra ele, entendeu? Porque o coordenador do curso fala, Keila, você falou do Caio hoje, manda o vídeo. Daí o Caio fala, Keila, obrigada, muito bonitinho. É, uma gracinha, Fica feliz com né? essas coisas. É verdade. Coitado do Uma gracinha. menino, desceram a lenha nele só porque ele falou que não gostava de pagar a conta da mulherada no primeiro encontro. pois As pessoas precisam entender o que os outros falam, né? É Porque ele estava lógico. falando no sentido de gente, eu entendi isso, de gente que é aproveitadora. Essa pessoa se Aproveita. aproxima de você só para É lógico. gastar o seu dinheiro. Mas eu acho que tá Né? certo, tem que primeiro conhecer mesmo, ver, Isso né? acontece até com a gente que não tem dinheiro. Nós não não é, Nil? Com certeza, É tem que ver verdade. primeiro, ver, né, se realmente sai como amigos, né? Menino tem uma namorada, sei que a menina apareceu, que tem umas namoradas assim, o menino é pobre, tem umas namoradinhas pobres e as meninas querem se aproveitar mesmo assim. Aproveita. Daí vai falar pro menino, não, você tem que pagar a conta de todo mundo? Pois é. Aí Vamos fazer uma enquete aqui depois. aí não dá, tem que primeiro ver a intenção, Tem né? que ver a intenção, Pra exatamente. depois pagar. Ai, isso meu Deus mesmo. do céu, viu? Mas aqui tem que fritar mais um pouquinho. Tá viu, cheirando Keila? bom, hein? Mas isso aqui vai Nossa. bater também? Não, não. Ah, bom. Vai ficar os pedacinhos lá dentro. Tá? Certo. Aí eu vou só mais um pouquinho o bacon, senão ele fica cru, né? Eu não sei se você respondeu quando eu te perguntei. Você acha que demora quanto tempo todo o passo se eu for fazer de uma vez? Ah, acredito que... Uma hora uns e meia. 40 minutos. 40 minutos apura? Isso. Olha só. É, porque é o tempo de cozinhar a batata, fritar aqui. Enquanto tá cozinhando a batata, você já pode ir fritando o bacon com a calabresa, né? E aqui, Nilza, falta você fazer o quê? Aqui só pôr a couve, porque eu já deixei fervendo. Ele já está pronto. Já está pronto. Essa é a consistência dele. Isso, essa é a consistência dele. Agora, se você vai mexer no outro, ele vai ficando cada vez mais consistente quando é feito da maneira correta, né, Ni? Sim. Olha que delícia, gente. É. Daí você põe a couve batida também ou não? Não, não. Agora aqui, como ele está quente, olha... Você já eu joga a couve e jogo pronto. a couve, porque ela vai dar só uma murchadinha, né, ó. E aqueles temperinhos todos ali, você pôs aqui? Coloquei. Ah, que eu tá. vou Daqui a pouco colocar. nós vamos chegar nos Isso, temperos. pode mexer, pode mexer. Mexe. Isso. Que aí É ele- legal você cortar a couve bem fininha, viu? Se Isso. você não sabe, aprende. Porque fica bonito com a couve fininha isso aqui, né, Ni? tem que ser fininha, né? E a couve também dá uma... Olha só como já salta, né, o verdão dela. Que delícia. Né? Aí eu acho que fica legal. Fica. Aí eu coloco Fica a abobrinha. bonito e fica mais Ninguém gostoso. sabe disso da abobrinha. Eu Aí nunca tinha ouvido falar também. Aí eu acho Porque legal. a abobrinha é muito neutro, né, também. É porque nós falamos, ela pega a abobrinha, ela absorve o sabor do prato que você estiver fazendo. Sim. Se você fizer abobrinha com carne, igual o chuchu, É verdade. né? Só que o chuchu não tem o verdinho, é menos, é Aí mais tem gente aguado. que fala, eu não gosto de abobrinha. Eu falo, mas experimenta. Mas você tem não o gosta gosto. porque você não tem gosto de nada, né? Você tem que não pôr alguma tem, coisa nela. Não tem o gosto, né? não. É só pra ajudar aqui mesmo no nosso processo, né? Deixa eu ver como é que ele tá aqui. Oni, essa quantidade aqui que você fez, é aqui. Quanto de batata tem aqui? Aqui, Os meninos já passaram a receita, são mas eu 4 não vi. batatas, que dá quase 1 quilo. Tá? Ou pode colocar 1 quilo de batata. Tá. Eu peguei 4 grandes, né? 4 batatas grandes. Aqui vai E dar... rende bem, hein? Rende bem. Ah, é Ó. aquela porção toda ali que você trouxe pronta? Isso, aquela ali é uma, essa aqui é outra, essa aqui é outra, Tá. né? E não é um prato caro, né, Ni? A Não. batata tá no preço legal? Tá, eu paguei R$3,80 ontem. Olha! É um preço bom. E é legal porque a casca da batata frita é uma delícia. Ainda dá pra você fazer uma casquinha de batata, É muito né? bom, muito bom. Assadinha também fica boa, fica parecendo chips. Fica. Eu gosto da casca, temperadinha. Ah, aquela cebola, também já vou colocar aqui. Tá. Que já tá quase pronto esse aqui. É o mais demoradinho, é só isso aqui, ó, tá? Agora Porque refogou, mistura, e aí, depois dessa mistura, eu vou deixar quanto tempo apurando? Ah, Keila, uns 10, 15 minutos, Tá. tá? Não fica muito, não. Porque já tá tudo cozido, né? Só pra poder realmente pegar o sabor aqui do nosso bacon, né? Esse temperinho é aquele que a gente gosta? É, aquele O lá. baiano. Ai, que delícia Ah, eu que é esse adoro. tempero. Esse tempero aqui eu já vou jogar esse, já vou colocar o sal e o tempero baiano. Certo. Né? E aí Naquele fica lá já pronto. tem tudo pra eu Aquele comer, né? já tá todo pronto. Aquele lá já tem tudo. Quanto você acha que eu gasto pra fazer uma porção dessa? Uns R$25. E é legal porque dá pra ganhar uma grana, né? Porque, por exemplo, se eu fizer... Esse daqui é uma porção que seria pra vender, certo? É. Aquele potinho de... Isso. Deve ter o quê? 250 aqui ou meio? É, uns 250 a 300. 300. Você acha 300. que eu faço quantos desse pra vender? Olha,
uns 5, mais ou menos. Não, uns 5 não é uns 5 por aí. E eu uns vendo 5 o quê? potinhos. Uns 15 reais cada um, né? 15 Então reais. veja, 15, 5 vezes 5, 25, dá 75 reais. Isso. E você vai gastar 25, você vai ganhar 50 reais. Isso. A cada porção. E é legal porque tem uma durabilidade maior, não tem nada que estraga aí Não rápido. tem, você pode congelar também. Mas fica bom congelar? Mas Fica. eu congelo sem a couve. Sim, sem a couve. Põe a couve só na hora de Só na hora que de vai levar. esquentar para a pessoa, Tá. né? Ó, agora aqui Eu já achei vou- que não dava pra congelar, nem ia te perguntar isso, menina. Ah. Sabe por quê? Por causa da batata. Não, dá sim, fica boa. Esse... Ai, meu Deus, que medo que de sair Dá, tudo por baixo. Esse Liquidificador esse engana. liquidificador, ele é uma benção. Aí tenho medo de sair tudo por baixo. Dá medo mesmo. Ainda bem que esse não é daquele de sair, né? Não. Porque aqui já teve um de sair e já saiu tudo por baixo. aqui. Ai, nossa, nem me Bom, essa fala. cozinha tudo já aconteceu. Ah, mas são coisas Gente, olha que acontecem. legal. Você vai fazer um prato que você vai gastar 25 reais, você vai fazer 5 porções, você vai ganhar 50 reais a cada prato. É bem legal isso, hein? É. Porque é o tipo de coisa que você pode fazer numa quantidade maior ainda, que não dá muito trabalho, só você ter uma vasilha maior. É, eu faço naquelas caldeirões grandes, né, de cozinha mesmo. Eu faço aquele lá. Mas você não faz pra vender, você faz porque a Faço. família é grande, né? Faço pra vender. Ah, você faz pra vender também? Faço, eu vendo caldo. Também naquela cozinhona gigante que você tem aqui. Lá fica pronto em 5 minutos Fica pra rápido. apurar. É. Lá eu faço. Aliás, faço- quando é aniversário do Murilo? do Murilo é agora quarta-feira, dia 25. O Murilo tá onde? Tá na sua casa ou na tá lá praia, embaixo? tá na praia. Será que o Murilo tá vendo a gente pra eu mandar um beijo? Eu acredito que esteja. Murilo, um beijo, meu amor. Feliz aniversário antecipado. Tem bolo? A avó Tem vai fazer bolo, bolo? Lógico, vai fazer uma Ai, festa meu pra Deus. ele, né? Vai Eu tinha que ter fazer. marcado você pra voltar depois do aniversário. Ah, então, mas quando eu voltar. Pra comer bolo, nem que seja congelado. Que você vai fazer do quê? É de chocolate que ele gosta, ele né? gosta de chocolate, de brigadeiro com morango. Ai, meu Deus. É o que ele gosta. Nossa, brigadeiro com morango, quem não gosta, né? Pois é, né? Quase, eu gosto também com cereja, fica bom, Floresta Negra. É, o Fábio que gosta da Floresta Negra. Ah, eu prefiro até o de cereja. Aliás, um beijo pro Fá também. Ele Gente, gosta. deixa eu falar pra você. Você pode contratar a Nilza. A Nilza faz buffets, faz o buffet completo. Entradas, doces, salgados, bolos. Faz refeições também, jantares. Ela tem o buffet que você pode contratá-la já com o serviço de buffet e o buffet. Lá no Chef News _ Teodoro, você tem mais informações, você conhece melhor o trabalho dela. Mas é legal você falar com ela pelo WhatsApp, que é o 913289494, ou você pode entrar no site também, que é o newsateodoro.com.br. No Facebook, ela coloca muitas fotos do trabalho dela. Eu nem vou falar de curso, você não está Instagram fazendo também, mais, não, né, Ni? curso não dá Não dá tempo. tempo mais de fazer, Não. né? Tem queijo, Keila. Você gosta do queijinho? Não sei se eu vou querer com queijo, mas vou pôr. Só um pouquinho, coloca, Olha, fica gente. bom. Tem torradinha também. Os meninos, ó o pão, Keila, Ó, cadê o pão? torradinha. Tá aqui o pão, ó, pra ficar aqui. Eu não quero comer com pão, não quero o gosto do... É. Tem gente que põe, sabe o que no caldo verde? Mas eu não gosto muito, eu acho que fica muito forte. É, costelinha de porco, né? Que Sim. põe pedaços de carne de porco. Ah, eu não gosto muito, eu não. gosto de fazer assim. É, eu gosto dele só com a Isso. linguiça também e o bacon. É, eu acho que fica melhor. Mais saboroso. Quase, né? Quase que eu queimo a boca, eu esqueci. Então. É, eu ia te avisar. Abri o bocão pra pegar um tantão, Tá. quase que a pessoa queima a boca. Tá Foi pro nudriz. quente, tá quente. Sabe que dizem que não é chique você assoprar a comida pra comer, né? É. Sabe que não é chique. É, mas tem hora que é necessário. Mas né? sinto muito, eu não vou queimar É. a boca e tem que acabar o programa. Isso. Bom demais. Não fica salgado, Ney. Não, as pessoas adoram. Esse caldo de legumes, desses quadradinhos, ele é ótimo pra fazer essas coisas, né, Ney? É muito bom. Nossa, eu amo o sabor dele. Eu Fica já- muito sabor de legume mesmo. Fica. Eu já aproveito, né? Da batata, da abobrinha, todo aquele sabor e mais um caldinho. Já, Gente, mas tá muito bom. já ajuda. Eu vendo bastante, as pessoas gostam muito. Meu Deus do céu. De dar água na boca, viu? Eu prefiro do que eu peguei um pouco, deixa eu ver, Com com queijinho. queijo. Com queijo eu não peguei. Deixa eu ver. Eu prefiro sem queijo. É, Eu acho que o queijo vai ficar... mascara um pouquinho. Fica mais forte, né? É. Mais salgado. Nossa, bom, hein, Ni? Ah, uma delícia. Ni, obrigada, meu amor. Eu Tava que com saudade de agradeço, você. Eu também. Boa viagem. Onde vocês vão Obrigada. comemorar o aniversário do Em São Murilo? Roque, na casa da minha tia Amália. Vai passar a semana lá? Não, sexta, sábado. Vai todo e a mundo? festa. Vai todo mundo. Ai, que Sexta e sábado lindos. na festa. Um beijo pra tia Amália. Vai ter trabalho lá. Você que Ah. cozinha quando vai assim? É, vou cozinhar, que eu vou fazer tudo, né?
Mas e o almoço, jantar pro povo 3 dias? Não, é só a gente... Eu vou fazer. Vai mas fazendo, nós o povo vamos vai se fazendo virando. churrasco. Isso, vai ser Né? churrasco, vai. Ai, obrigada, viu, Nick? Eu que agradeço. Uma delícia, vale a pena você fazer esse prato, hein? Só vou repetir, você vai gastar R$25. E se você vender 5 porções, que é o que dá, mais ou menos de 300 gramas, você vai ganhar uma média de R$50 todas as vezes que você fizer e pode congelar, tá bom? Não se esqueça. Ah, gente, sábado, essa receita vai estar no nosso Tudo de Bom para você na cozinha às 3 horas da tarde. Você ligou a TV agora, perdeu? Então convida todo mundo para assistir. 3 horas da tarde é uma das receitas que nós vamos mostrar para você mais uma vez no nosso Tudo de Bom para você na cozinha. Bom, é o seguinte, nós vamos ficando por aqui, quero te agradecer por estar aqui conosco, que você tenha aprendido também com o exemplo do Paulo, para que você não desista dos teus sonhos e não interessa o que as pessoas estão falando. Foca no alvo, que é o mais importante para você ser feliz, tá bom? Um beijo para você, até amanhã às 2h30 da tarde nós estamos de volta com tudo de bom para você, tenho certeza que você vai adorar o programa de amanhã. Um beijo, Deus te abençoe.